Você já parou para pensar que talvez a vida que você está vivendo hoje nunca foi realmente sua escolha? Que seus pensamentos, seus medos, suas decisões, até seus sonhos foram programados antes mesmo de você entender o que era. Certo ou errado? A maior prisão da humanidade não tem grades. Ela é invisível e está na mente. Você pode estar se perguntando por que a sua realidade parece travada, por que tudo parece difícil, pesado, e a resposta pode ser dolorosa. Você está tentando mudar sua vida com a mesma mente que a criou. Neville Goddard não ensinava apenas a imaginar. Ele falava de um nível mais profundo, o estado de consciência, e enquanto você não muda esse estado, essa identidade invisível que você assumiu sem perceber, nada muda de verdade. Mas aqui está a verdade libertadora. Você pode sair dessa prisão. E neste vídeo, eu vou te mostrar como identificar as crenças invisíveis que estão sabotando sua vida e como começar a se libertar disso hoje. A prisão invisível é construída silenciosamente. Ela não chega com algemas. Ela chega com frases, coisas que você ouviu na infância como: você precisa se esforçar muito para ser alguém na vida. Isso não é para gente como a gente. E essas frases, repetidas por pais, professores, líderes religiosos, viraram certezas dentro de você. E o pior, elas estão tão profundamente instaladas que você nem percebe que acredita nelas. É por isso que mesmo quando você estuda, mesmo quando trabalha duro, ou até mesmo quando começa a usar técnicas de visualização, afirmação, mentalização, nada muda de verdade. Porque no fundo, seu estado de consciência ainda está alinhado com a escassez, com o esforço, com o medo. Imagine que você está tentando plantar flores num solo envenenado. A semente é boa, mas o terreno está contaminado. Não. Importa o quanto você deseja uma nova realidade. Se sua mente ainda está condicionada por uma velha programação, ela vai sabotar tudo. Você pode até ganhar mais dinheiro, mas gasta tudo rápido. Pode entrar num novo relacionamento e viver os mesmos padrões de dor. Pode mudar de cidade, de profissão, de metas e acabar se sentindo igual, frustrado, cansado, confuso, porque o que precisa mudar não é o mundo lá fora. É a imagem que você tem de si mesmo aqui dentro. Neville Goddard dizia: você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é, e o que você é foi moldado muitas vezes sem sua permissão. Você já entendeu que o que te prende não são os eventos da sua vida, mas sim o estado de consciência que você carrega, sem perceber. Agora surge a pergunta que realmente importa: como mudar esse estado? Como escapar dessa prisão invisível que te acompanha em silêncio? E aqui está o ponto mais cruel e ao mesmo tempo libertador. Não importa o quanto você diga que quer uma nova vida. Se, lá dentro, o seu eu automático, aquele programado pela infância, pelos traumas, pela comparação, ainda acredita que você não merece, que é difícil, ou que você precisa sofrer muito antes de conquistar alguma coisa, então a sua realidade vai continuar sendo um espelho fiel dessa identidade inconsciente. Por fora, você pode estar tentando técnicas, mas por dentro, você continua se vendo como a mesma pessoa limitada. E a vida sempre responde ao que você realmente é. É como se você estivesse tentando mudar o reflexo no espelho, mas se recusasse a tocar no próprio rosto. Você até diz frases novas, faz afirmações, assiste vídeos motivacionais, mas no fundo, se sente a mesma pessoa de antes. Essa desconexão entre o que você quer e o que você é internamente é o que Neville chamava de estado de consciência. E esse estado não é uma ideia solta. Ele se manifesta na forma como você anda, fala, decide, na forma como você se olha no espelho, no que você aceita nos relacionamentos, na maneira como você reage ao dinheiro, ao sucesso, ao fracasso. Enquanto você não assumir um novo estado, um novo eu, com novas crenças, você vai repetir o velho ciclo, e é por isso que tanta gente vive presa em repetições. Mudam de emprego, de cidade, de parceiro, mas continuam vivendo a mesma dor com roupagens diferentes. Neville dizia que a mudança não acontece de fora para dentro. Ela acontece quando você assume o sentimento do desejo realizado. Mas como sentir algo que você nunca viveu? É aí que entra o poder da imaginação dirigida. Não como uma técnica superficial, mas como um ato de renascimento interno. Você não imagina só para se sentir bem. Você imagina para se tornar um novo ser, nova postura, novos pensamentos, nova forma de agir, nova forma de falar, um novo estado de consciência. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como começar essa transição.
Como detectar as crenças invisíveis que estão mantendo sua realidade travada e como usar os ensinamentos profundos de Neville para reprogramar o seu estado de consciência, de dentro para fora. Toda mudança verdadeira começa quando você para de fugir de si e começa a observar sua mente em silêncio. Não para julgar, não para consertar, mas para ver. Ver como você reage quando algo não sai como espera. Ver o que você sente quando pensa em dinheiro. Ver como seu corpo se encolhe quando alguém te elogia, ou como você sabota uma oportunidade sem nem perceber. Esse olhar interno é o começo da libertação, é a consciência. Você pode ter ouvido 1000 vezes que precisa acreditar em si mesmo, mas o problema é, qual parte de você está ouvindo isso? Porque se a parte que escuta ainda se sente pequena, insuficiente, rejeitada, ela não vai acreditar, vai apenas repetir. Neville Goddard dizia que você não atrai o que deseja, mas o que você é. E o que você é está sendo determinado pelos pensamentos que você aceita como seus, pelas emoções que você alimenta sem perceber e pelas imagens que você carrega no fundo do peito, dia após dia. Essas imagens são a base da sua autoimagem subconsciente. E enquanto você não enxergá-las com clareza, você vai continuar tentando mudar a sua vida, como quem empurra uma parede. Por isso, o primeiro passo da reprogramação não é fazer mais, é observar mais, é parar por 10 minutos ao dia e se perguntar: o que eu estou sentindo agora? Esse pensamento é meu ou é herdado? De onde vem essa voz que diz que eu não consigo? Quando você se observa com presença, sem se julgar, você começa a notar os padrões que estavam dirigindo sua vida no automático. E só então você pode começar a transformá-los. Esse é o ponto onde o sentir para manifestar, que Neville tanto falava, ganha sentido. Porque você não deve apenas desejar uma nova realidade, você precisa se tornar uma nova versão de si mesmo. E isso só acontece quando você escolhe, conscientemente, um novo estado de ser. Neville chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. Mas veja, não é fingir que você já tem o que quer, é sentir como seria ser essa pessoa e permitir que esse novo sentimento substitua o velho padrão. Quer um exemplo simples? Se você vive com medo de não ter dinheiro, sua mente está mergulhada no estado de escassez. Agora, imagine que você já é uma pessoa próspera. Como ela anda, como ela fala, como ela dorme à noite. Ela se preocupa com as mesmas coisas que você se preocupa agora. Esse é o ponto de virada. Você começa a observar e, aos poucos, escolher sentir, pensar e agir como quem já transcendeu a velha prisão. E quanto mais você fizer isso, mais a sua mente subconsciente vai aceitar esse novo estado como verdade. É um processo, é interno, é silencioso, mas é poderoso. Porque quando você muda o que você vive muda como consequência. E é isso que Neville realmente queria dizer. Você não cria com esforço, você cria com estado de ser. A sua realidade não responde ao que você deseja. E agora, talvez pela primeira vez, você comece a perceber. Não é que o mundo esteja contra você. É que você tem vivido dentro de um roteiro que nem sabia que estava seguindo. Um roteiro escrito muito antes de você ter consciência de que podia escolher. Mas aqui está o momento da virada. Aqui está o ponto de despertar. Você pode sair da prisão. E não estou falando de algo simbólico ou bonito para ouvir. Estou dizendo, com todas as letras, essa prisão não é real. Ela foi construída com pensamentos que não são seus, com crenças que você herdou, de pais que também estavam perdidos, de professores que só repetiam o que ouviram, de uma sociedade que não sabe o que é viver desperto. Você cresceu dentro de uma caixa invisível, ensinado a acreditar que existem limites para quem você pode ser. E como você aceitou aquilo sem questionar, a sua mente subconsciente começou a projetar a realidade como se esses limites fossem leis imutáveis, mas eles não são. O que Neville ensinava e o que tantos mestres espirituais repetiram com outras palavras é isso. Você não é o papel que você vem interpretando. Você é o autor. Você é a consciência por trás do personagem. E quando você muda o estado de ser, muda a história. E a porta dessa prisão começa a se dissolver no exato momento em que você reconhece que ela foi criada por você, mesmo que sem intenção. Talvez você se veja agora repetindo padrões que jura que odeia, relacionamentos que terminam do mesmo jeito, contas que nunca fecham, culpas que não passam. E você se pergunta, por quê? A resposta está no estado de consciência que você ainda carrega.
Não importa o quanto você lute contra a vida. Enquanto a raiz permanecer intocada, o fruto continuará o mesmo. Mas aqui está o segredo. A raiz pode ser tocada. Você pode escolher um novo conceito de si. Você pode imaginar com intenção, não como fuga, mas como um ato de renascimento. E essa é a verdadeira prática de Neville. Não repetir frases como papagaio, mas encarnar, com profundidade, um novo estado interno. Sentir-se agora como a pessoa que você quer ser, não fingir ser, e ser exige presença, autoobservação, consciência. A cada vez que você se percebe dizendo, eu não consigo, é ali que o milagre pode começar. Se em vez de reagir no automático você enxerga, e então escolhe um novo pensamento, uma nova resposta, um novo estado, é nesse instante que a prisão começa a ruir. E o mundo, que parecia tão duro, tão travado, tão contra você, começa sutilmente a responder diferente, porque ele está respondendo a um novo você. E talvez para quem olha de fora, pareça pequeno demais, só um pensamento diferente, só um momento de presença, só uma respiração consciente diante do caos. Mas é exatamente assim que a mudança começa, não com explosões, não com barulho, mas com pequenas rachaduras na armadura mental que você vestiu por anos, como uma parede de concreto que, à primeira vista, parece inabalável, mas basta uma rachadura e a luz com o tempo começa a entrar. Primeiro tímida, depois insistente, até que um dia você percebe. A parede não era indestrutível, era só velha demais e não servia. Mas essa é a jornada da consciência. Ela não exige pressa nem perfeição. Ela pede presença, porque o mundo que você quer transformar não está lá fora. Ele vive dentro de você, nos seus pensamentos automáticos, nos seus sentimentos repetidos, na forma como você responde a si mesmo todos os dias. E a transformação não acontece numa virada mágica. Ela acontece quando, em vez de repetir o não consigo, você pausa, olha para dentro e escolhe algo novo, mesmo que pequeno, mesmo que estranho no começo. Um novo pensamento, uma nova respiração, uma nova postura diante da dor. E quando você começa a agir como a pessoa que você quer se tornar, mesmo antes de parecer real, é aí que a realidade começa a responder de forma diferente. Porque você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E quando você muda o que você é, quando você muda a sua vibração interna, seu estado de consciência, seu senso de identidade, o mundo muda como consequência. É sutil, mas é profundo. É invisível, mas é transformador. Por isso, nunca subestime o poder de um momento de silêncio. Aquele instante entre o impulso e a escolha. Entre o velho eu e o novo você. É ali que mora o portal da liberdade. É ali que começa a sua nova vida. E se isso que você ouviu aqui agora tocou alguma coisa em você, se despertou uma lembrança, uma verdade que estava adormecida, não é por acaso. Esse chamado sempre esteve aí dentro. Você só estava ocupado demais para ouvir, mas agora você ouviu. E se você quer continuar essa jornada, se libertar da mente condicionada, se despir das velhas histórias e construir uma nova identidade, uma que vive em paz, com propósito, com plenitude, então se inscreve agora no canal Neuroriqueza. Aqui, a gente vai além da teoria. Aqui a transformação não é uma promessa, ela é um processo. A gente nutre sua mente com sabedoria, expande seu espírito com consciência e desperta em você aquilo que sempre foi seu, mas estava adormecido. E por favor, não guarda só para você. Manda esse vídeo para alguém que vive se sabotando, que repete que a vida é difícil, mas ainda não entendeu que a prisão está dentro e não fora. Às vezes, uma única palavra certa dita na hora certa pode ser a faísca que muda tudo para alguém. A sua mente é a sua maior riqueza. Não desperdice, não terceirize, não abandone. A vida que você deseja não está no futuro, ela está no agora, esperando o você verdadeiro assumir o comando. E quando você faz isso, o mundo inteiro percebe, porque tudo ao seu redor começa a te reconhecer como quem finalmente se lembrou de quem é. Obrigado por chegar até aqui, e te vejo no próximo vídeo.